Ciao a tutti, finalmente siamo con voi. Vi chiediamo innanzitutto scusa per questo tempo di Bom ritardo. dia a todas e todos. Felizes de ficar com vocês hoje. Pedimos desculpa por esse atraso, porque queríamos ter todas as traduções prontas. Uma saudação da Universidade de Sofia. Eu me chamo Alessandro, sou do Equador, sou um pesquisador de pedagogia artística e pedagogia da comunhão. E hoje, para mim, é uma honra abrir essa quinta aula que temos de pedagogia com o título Educar a Fraternidade e ao Desenvolvimento, a proposta pedagógica da aprendizagem solidária. Esse dia, os nossos três relatores são Karina Rossa, Jonathan Michelon e também temos a participação de Maria Cinque. Uma saudação calorosa aos nossos palestrantes e antes de ler os currículos deles, vos lembro que vocês podem nos acompanhar esse webinar com o YouTube e também podem usar os três canais de tradução para quem está no Zoom. Temos a opção de tradução para o espanhol, inglês e português. Na nossa chat também vocês podem escrever se tem alguma coisa técnica que não presta e se por acaso nós podemos, de uma certa forma, apoiar, acompanhar. Vamos começar esse momento. Vos apresento, antes de todos, Maria Cinque, uma professora associada de didática e pedagogia especial na Universidade de Lumsa, onde coordena o curso de Ciências da Educação e é diretora da Escola de Alta Formação EIS, Educar ao Encontro e a Solidariedade. Ela é um membro do Comitê Promotor do Parque Educativo Global e é uma experta para avaliação, autora de mais de 100 publicações, é vencedora de uma grande pesquisa em nível nacional e internacional, entre as quais 2 projetos Lifelong Learning e 5 projetos Erasmus. Desenvolveu atividades didáticas e de pesquisa no exterior, no AUCA, European University Association, e em Massachusetts, Instituto de Criminologia. Agora é professora visitante na Universidade Silesia, em Polônia, Katowice. Seguindo com Karina Rossa, é uma professora de Pedagogia da Paz, de Interculturalidade e Pedagogia Social, no Instituto Universitário Sofia. É uma pesquisadora na Escola de Alta Formação EIS, Educar ao Encontro e a Solidariedade, da LUMSA, e também é um membro do Comitê Promotor do Pacto Educativo Global na Santa Sede. É uma experta em Service Learning. Como fim, vos apresento Gian Antonio Jonathan Michelon. Ele é um PhD, um pesquisador em educação, concentration, educação na Universidade em Santo Antônio. Ele também tem um Master em Organização e Comportamento em Padova. Tem uma especialização em Organização Managerial em Vicenza, na Itália. Atualmente, ele é o professor online, uma faculdade online em Educação em Dallas. E entre outros cargos nos Estados Unidos, ele atualmente faz diferentes cursos de liderança presso o Instituto Universitário Sofia. Então, queremos introduzir um pequeno, breve vídeo que fala da experiência da aprendizagem solidária nos Estados Unidos.
we find happiness as human beings when we give, not when we keep. You definitely have to find some way to contribute to your community or to the future. And they'll find that the biggest difference they make is probably in their own life. The Service Learning Program is a program here at Eastfield that encourages students to volunteer in an organization and give some service that benefits their education in some way, shape, or form. Many of them choose something that they know, something that they are able to do, and that coincides many times with their majors. Anything that a person is passionate about, I almost guarantee they can find something in the Service Learning Program that either accomplishes that or comes very close to that. They develop a heart of understanding, they develop generosity, they understand that there are people that need help. It's going to make them a much fuller, much richer person to volunteer, to understand what that means. We need to show our younger generation how to be the best that we can be. It's a great, phenomenal program where we actually give back to the community. I can help a child that will be in my shoes one day. They will help a child that was in their shoes. And it's like a rippling effect. More than anything, it builds a culture. My experience is different than what I expected because I thought service learning or volunteering was not going to do anything, no impact. Students should participate in any volunteer experience, not just service learning. You make the lives of the people around you better. You make the life of your community better. Somebody who loves helping people, teaching you how to love helping people as much as they do. Not am I good, but are we good? Are we better off as a community? Little by little, we see in the students, in the individuals, this shift, this paradigm shift. From me to you to us. Every time I go and do community service, I always try and work hard. And that to me is the most rewarding part. It's that they see that certain things of human nature just don't change. You can impact so many people and just through one person's service. You gotta keep going, you gotta do this. If not for you, then for other people. If you put yourself in the position that for the cause you're doing it for, if you're helping the elderly, you will get there one day, you know. If you're helping the children, you may have children one day that you may not have time to give them. If you're helping people that need food, that don't have food, you know, you might be there one day. I was there one day. Whether that be providing food for someone, financial assistance in paying their electricity, it's just, that's what we're called to do, is serve our brothers and sisters and make sure that they have what they need. Whenever you focus on something, sometimes people tend to be in a little world, but when I do something now, I think about everybody around me, because you're thinking about the world, the people, not just yourself. Just try it once. You're going to end up loving it, and if you don't, well, try again, because you're going to end up loving something different. Now they're going to do it with a bigger purpose, where they can actually impact their community, not just for themselves. Doing service learning develop civic responsibility, because my responsibility as an individual doesn't end with me, but ends with responsibility that I have toward my community and toward my nation. That's my Ciao a tutti, allora vi ritroviamo Novamente, olá todo mundo, e eu quero vos convidar a interagir conosco sobre qual é, talvez, a vossa definição de aprendizagem solidária. Para fazer essa atividade, estamos vos propondo de entrar em um link de Mentimeter que vocês estarão achando na chat de Zoom. E vocês podem escrever em uma palavra ou em uma pequena frase o que significa para vocês a aprendizagem solitária. Assim podemos fazer recolher os dados sobre as vossas definições. O que é para vocês a aprendizagem solidária? Vocês acham o link na chat do Zoom sobre o Mentimeter e vocês podem participar colocando uma frase ou uma palavra. O que é para vocês a aprendizagem solidária?
Repetindo, vocês podem achar o link do Mentimeter na chat do Zoom e participar dessa recolha de dados a respeito do que é para nós, na nossa opinião, a aprendizagem solidária. Podem escrever em português, não tem problema nenhum. E estaremos recolhendo dados a respeito das reflexões de todas e todos vocês. O link se encontra na chat do Zoom. Ecco, Então, vocês podem continuar a escrever as vossas definições, mas podemos começar nós outros, cada um de nós, a professora Maria Cinque, Jonathan e eu, estaremos dando uma definição da aprendizagem solidária vista de perspectivas diferentes. No meu caso, do ponto de vista da inclusão. Eu escolhi uma das definições que vocês escreveram e me tocou mais, a que diz que serve a aprendizagem solidária é colocar as próprias competências a serviço da comunidade. Eu queria começar lembrando que hoje é o aniversário, o 30º aniversário do nascimento da economia de comunhão. E nasceu como resposta ao escândalo de desigualdade e um mundo feito de muito luxo, próximo de muita pobreza. Esse escândalo, esse grito, precisa de algumas respostas estruturais, integrais. Entre elas, foi a economia, mas que precisa o apoio de todas as disciplinas. Também, e antes, talvez, a educação, para mudar o mundo, como diz o Papa Francisco. Para mudar o mundo, precisa começar pela educação. 30 anos atrás, eu lembro esse apelo de Chiara Lubich, que mudou a minha vida. Naquele momento, eu era uma estudante de pedagogia, e também muito com grande compromisso no social. Essas coisas que, às vezes, na vida funcionam em paralelo, tem a intencionalidade acadêmica, a intencionalidade de aprendizagem, o desenvolvimento da reflexão, e, de um outro lado, o desenvolvimento do compromisso social, a experiência. Às vezes se vê isso como uma em contraposição. Ao longo da minha estrada, eu vi que, encontrando a aprendizagem solidária, encontrei uma unidade de sentido. Para mim, então, a aprendizagem solidária coloca em harmonia esses dois aspectos: a aprendizagem e o compromisso e a transformação social. Gostaria de começar. Dizia que eu vou dar a minha perspectiva do ponto de vista da inclusão. E gostaria de começar eu também com um pequeno vídeo de um projeto, o projeto Esperança, que foi construído pela LUMSA, junto com eles, e ajuda os próprios estudantes para um compromisso como tutor com menores estrangeiros não acompanhados. Projeto Esperança conhece o seu futuro. Não, construir o seu futuro, desculpa. Constrói o seu futuro. Me desculpem. Scusate.
Scusate, non c'è l'audio, non sentiamo Ah. l'audio, non c'è. Non si sente l'audio? Scusate. Non si sente l'audio, Carina, e ci sono problemi con le traduzioni, continuano ad arrivare messaggi, non si sente lo spagnolo o qualcuno sente lo spagnolo al posto dell'italiano. Non so se possiamo fare una verifica delle lingue un attimo. Sì, facciamo la verifica. Se lo spagnolo parla un momento per verificare che chi sta ascoltando lo spagnolo senta spagnolo e ci date un segno, per favore. Ora sentire il portoghese di là. Allora, io parlo in italiano un attimo. Então, eu falo em italiano, é um teste, nós pedimos desculpa por esses problemas técnicos. Estamos fazendo um teste agora com os idiomas, temos alguns problemas com o espanhol. Nos desculpe por interromper, vamos pedir um pouco da vossa paciência. Estão me dizendo que português e inglês estão indo bem. Por favor, eu continuo falando para ver se as pessoas em espanhol conseguem entender sem problemas. Esperando uma confirmação. E ainda pedimos desculpa por essas paradas. Estamos fazendo o melhor para vos dar a melhor experiência desse encontro com os 3 grandes professores sobre o Service Learning, aprendizagem solidária. Sappiamo se per caso della chat possiamo sapere se... Podemos saber pela chat se temos resolvido com o espanhol. Me falaram que o português está certo. Ok, confirmaram que está indo bem. Então, por favor, vamos retomar com Carina Rossi. Obrigado. Obrigado. Cominciamo di nuovo a vedere il video. Cominciamo novamente com o vídeo. Partito insieme fino a qualche parte, non lo so, addormentato o qualcosa, quindi... Começamos, saímos juntos. Eu me adormeci. E o dia depois, eu acordei e esse navio nos salvou. Tipo, il giorno... Questa altra sera che veniva... Essa outra noite que vinha, eu não lembro, não a vi. Então, tinha um homem que eu conheci, que nos encontramos na Líbia, e ele disse que o barco onde estavam tinha muitas pessoas mortas, mas eu não vi meu pai quando eles salvaram os outros. Então, eu não vi mais meu pai e nem meu irmão que ficaram dentro desse barco.
restato là. Eu estava com fome, fiquei lá. Quando l'ho iniziato il progetto, Quando começou o projeto, sogno, diciamo, era como um sonho. Insomma, 16-17 anni. 16, 17 anos. E do outro lado, somos nós da universidade. Marco è il mio tutoraggio. Marcos é o meu tutor. Eu falei com Marco Fratello, como a se me fosse o meu irmão. lui mi ha dato tante Por cose. minha parte, ele me deu muitas coisas. E são coisas que eu não esquecerei. Não sei o que eu dei para ele. Di avere una visione leggermente É più ampia. uma visão um pouco mais ampla das coisas. Isso me faz um grande prazer. Eu acredito que talvez seja isso o objetivo. Antes de tudo, na minha vida, di una terra, diciamo, todos vêm de uma terra. in Italia o in Se Francia. eu chego na Itália, ou na França, ou na América, é igual. Porque é o mundo, é essa terra. É única, que é uma. Chegando na Itália, Una famiglia vindo de uma família que se pode considerar normal, algumas coisas você acha que são normais. Importante Para mim, perché na escola é importante, porque mandare voce. agora eu escrevo mensagem sem mandar a voz. Eu posso falar com uma outra pessoa em um idioma que eu nunca falei, um idioma, o italiano, porque eu fui na escola. Questo Então, para mim, isso é uma coisa que é muito importante. Esperança, histórias menores. Eu gostaria de voar livre no céu da vida, gastando a minha vida sem odiar ninguém. Mas eu não posso voar porque eu não sou um pássaro, não sou o ar. voglio E porque volare. na vida tem muitas coisas para fazer. Eu quero acordar pela manhã Difficile o e un giorno. pensar, será que hoje será um dia difícil, um dia normal? Você escreve música? Sim. Ecco, bene, questo Então, è un progetto esse é um projeto de inclusão que vê envolvidos estudantes da Universidade LUMSA com a organização Associação ELIS, guardando olhando a realidade, quais são as problemáticas que apresenta a inclusão na escola. Podemos dizer que a inclusão de estudantes com necessidades especiais educativas, o BES, inclui uma vasta gama, exige algumas estratégias pedagógicas adequadas, especializadas. Ao mesmo tempo, tem dinâmica que prevê a participação de todos os projetos, todos os estudantes, respeitando a diversidade sem deixar para trás ninguém. Ibrahim, che era questo Sem minore, deixar atrás o Ibrahim, o menor, estrangeiro, mas também os outros. il rapporto fra E tutti favorece a interação de todas as pessoas da classe com quem está fora dela. Nas atividades, di com svantaggio, estudantes que apresentam proprio desvantagem, um obstáculo, às vezes, é apresentado pela visão que se tem desses estudantes. Na verdade, eles são frequentemente considerados apenas como destinatários de nossa atenção e não como sujeitos ativos cujo potencial é importante desenvolver. É preciso encontrar uma didática adequada através da qual os estudantes com necessidades, com fragilidades, possam se tornar protagonistas de atividades que ajudam os outros, sendo, portanto, assim, atores primordiais na transformação social e não apenas recebendo ajuda.
Por outro lado, uma escola ou uma universidade não pode ser verdadeiramente acolhedora, inclusiva internamente. Isso já é muito se permanecer obstáculos ou barreiras na comunidade ao redor devido a preconceitos, atitudes estigmatizantes que impedem a integração plena das pessoas desfavorecidas. Nós pensamos que é tarefa da escola ou universidade contribuir para a transformação da sociedade para que seja para todos. Nas últimas décadas, têm sido desenvolvidas diferentes tipos de estratégias didáticas para a inclusão e a pesquisa mostra que a aprendizagem solidária funciona como uma excelente proposta educacional inclusiva para todos os estudantes. Isso porque gera um grande impacto na qualidade de aprendizagem, dando vida a profundas mudanças, tanto na comunidade, ao redor da instituição de ensino, quanto no próprio estudante que, por suas características de protagonismo e prosocialidade, empreende uma estrada que o leva a uma participação ativa e transformadora. Então, se encontram esses três aspectos: a aprendizagem, o serviço na comunidade e o protagonismo do estudante. Foram reunidos os critérios que fundamentam uma boa abordagem pedagógica inclusiva. Diversos estudos mostram a convergência desses critérios com a praxe relatada por professores que aplicam a aprendizagem solidária. Vou mencionar alguns brevemente. Uma boa didática inclusiva promove o interesse, a significatividade da aprendizagem, a motivação e a capacidade de propor atividades desafiadoras para todos os estudantes. Nos projetos de aprendizagem solidária, todos os estudantes estão ativamente envolvidos. Cada um encontra o seu papel no respeito dos seus próprios interesses e capacidades. Isso porque o serviço prestado ao outro, ao doar-se, permite que os recursos pessoais sejam desdobrados e cada vez mais se adquire confiança perante os resultados obtidos e nas relações que se estabelecem com a comunidade e entre os estudantes. Trata-se também de uma aprendizagem situada e experiencial. Por isso, aumenta os níveis de significância e interesse. Também o trabalho com a comunidade gera um ambiente educacional estimulante para todos, trazendo à tona aspectos relacionais e estruturais de acolhimento. Em particular, os estudantes com necessidades educativas especiais, algumas fragilidades, geralmente têm tendência a isolar-se. Nesses projetos, eles encontram no ambiente recursos físicos, sociais e simbólicos que possibilitam a própria inclusão. Outro aspecto é promover uma didática laboratorial para problemas reais, trabalhando fora da sala de aula. As tarefas que partem de situações e problemas reais oferecem aos estudantes a oportunidade de entrar numa área de incerteza, desenvolvendo a capacidade de resolver dificuldades, lidar com conflitos, superar a insegurança. A solução de problemas reais requer também competências que transcendem uma determinada disciplina, oferecendo uma disciplinariedade, a interdisciplinaridade por mais olhares. O fato de estar ligado a um contexto limitado permite a abertura a múltiplas tarefas que podem ser realizadas por estudantes com diferentes estilos de aprendizagem, diferentes níveis e tipos de inteligência e com diferentes sensibilidades. Trabalhar fora da aula favorece a exploração, a descoberta e a criatividade. De outra parte, uma outra característica é que a didática inclusiva se fala de alianças estratégicas com os diversos recursos extracurriculares, informativos, formais, não formais, a começar pela família, pelas diversas realidades culturais, econômicas, culturais, desportivas e associativas presentes num determinado território.
Os projetos de aprendizagem solidária são locais, muito eficazes para fazer interagirem todos os atores em torno de um projeto, implementando os chamados pactos educacionais da comunidade para o território, ou os pactos Pacto Educativo Globale. que se promovem com o Pacto Educativo Global. Inoltre, Além disso, inclusiva, a didática inclusiva flessibilità, la precisa promover a flexibilidade, a variedade, a personalização na organização de tempos, materiais e métodos. Devido à estrutura própria dos projetos, nascidos da iniciativas de alunos em resposta às necessidades reais da realidade, e não apenas do planejamento dos professores, a aprendizagem solidária mostra-se um método bastante flexível. Permite adaptação a situações particulares e a penalização, mesmo que se atua em um contexto global de integração com toda a turma. As atividades práticas realizadas na comunidade requerem modalidades de trabalho diferentes das normais de escrever e ler sentados dentro de uma sala de aula. Todos os alunos participam ativamente das tarefas, respeitando a identidade e as habilidades e competências de cada um. Dessa forma, o professor consegue equilibrar os ritmos de aprendizagem. Uma boa didática inclusiva. Uma boa didática inclusiva promove espaços de reflexão. A aprendizagem solidária se prevê ações de reflexão longo todo o programa planejado. Os espaços dedicados ao diálogo, à conversa entre os alunos e entre os alunos e o professor, são essenciais, fundamentais, tanto para a aprendizagem como para a inclusão. Dialogar é humanizar, pertencer, estar ciente de que a própria opinião é importante. Torna cada pessoa responsável por seu próprio aprendizado e os incentiva a continuar a participar ativamente. Além disso, promove a cooperação e a colaboração. As atividades de serviço raramente são de caráter individual. Sempre são conduzidas no encontro com o outro, com a pessoa a quem o serviço é oferecido. Por último, uma boa didática inclusiva promove a autonomia. Na aprendizagem solidária, além do protagonismo, se permite que o sujeito tenha o controle do seu próprio caminho de aprendizagem e desenvolvimento de habilidades. Através do serviço e dos espaços de reflexão, o aluno aprende a elaborar o seu próprio conhecimento, encontrando em si os recursos necessários ao seu amadurecimento pessoal. Finalizando, podemos identificar diferentes modelos de aplicação da aprendizagem solidária e inclusão. Um primeiro é um modelo centrado sobre o déficit. Nele, o projeto tem como destinatário beneficiário crianças ou jovens considerados objetos de aprendizagem e ou assistência. Essa característica desse modelo é a possibilidade que a escola oferece aos alunos de começar uma ação inclusiva dirigida às pessoas com fragilidades. Isso permite aos estudantes de descobrir a realidade das pessoas que têm problemas, tendo assim a oportunidade de dirigir nosso olhar para a diversidade. No segundo modelo, se enfatiza o protagonismo dos estudantes com necessidades educativas especiais. É baseado em uma proposta de resiliência, ou seja, são oferecidas oportunidades de resgate para pessoas que precisam de se recuperar. Ao realizar serviço comunitário, os estudantes aumentam suas capacidades de responsabilidade e compromisso, exercendo uma cidadania ativa, introduzindo novas habilidades prosociais. No terceiro modelo, o modelo de reciprocidade, se realizam ações de inclusão mútua, onde cada sujeito inclui o outro nos termos de dar e receber. O encontro com os limites e as fragilidades do outro é visto como uma oportunidade de relacionamento. Nesse modelo, se incluem também outras didáticas inclusivas, como, por exemplo, o peer-to-peer, o mentoring, a educação ao par. Nós vimos também no projeto OP como se dá essa relação um a um entre os estudantes. No quarto modelo,
modelo de cidadania, a comunidade social, o território, prevê a participação de todos os seus membros na busca do bem comum. A cidade reconhece o seu papel educativo e o assume de forma dinâmica, ativando todas as suas potencialidades. Se constroem alianças e redes na base da inclusão das pessoas mais desfavorecidas da cidade. Se constroem verdadeiras cidades educacionais, como as que são premiadas pela Unesco, e seria o modelo dos pactos educacionais para o território, para o Ministério da Educação italiano. No quinto modelo, que chamamos modelo global, no qual o uso da tecnologia vimos que abre o panorama global e, portanto, permite de fazer contato com experiências de beleza ou sofrimento que estão distantes de nós. Aqui se encontram programas Intereures, por exemplo, desenvolvido por Nicola Andrian, que é hoje presente, e combina a aprendizagem solidária e o intercâmbio intercultural. Também em Sofia, iniciamos uma experiência profunda junto com Ideal Onlus, através da qual os alunos de Pedagogia da Paz e Intercultura, com alguns membros das comunidades indígenas do Brasil, se veem envolvidos na criação de uma obra de arte que busca resgatar o valor da criação e a ecologia integral. E agora, para finalizar, gostaria de concluir com uma citação da minha mestre, Nieves Tapia, que sempre me foi de inspiração, tanto para a aprendizagem solidária como para a inclusão. Ninguém é pequeno demais, pobre nem especial, para não poder oferecer um contributo para os outros e a comunidade. Obrigada. Obrigado, professora Karina, por essa introdução sobre a aprendizagem solidária e a inclusão. O professor Jonathan Michelon nos falará sobre os aspectos da liderança e vamos concluir com a professora Maria Cinque. Por favor, professor Jonathan. Obrigado. Obrigado, Leandro. Não sei se vocês estão vendo o material compartilhado, que vocês me sintam que tudo chegue em vocês. Uma boa tarde a todas e todos, bem encontrados. Vamos começar seguindo o conselho socrático de fazer a nós mesmos algumas perguntas. Como poderíamos abordar a liderança com a aprendizagem solidária? Qual é a relação entre essa disciplina de raízes antigas e incrível modernidade com essa eficacíssima proposta pedagógica? Vamos nos ajudar usando uma linguagem geométrica. E, ao mesmo tempo, usando uma linguagem metafórica. Se fossem dois ângulos, como conceberíamos, pelo menos no pensamento, liderança e aprendizagem solidária? Podemos imaginá-los como cantos consecutivos, adjacentes, opostos no topo, congruentes. A minha intervenção visa apenas gerar caminhos para a reflexão, levantando questões ao invés de fornecer respostas. Vamos começar com duas definições entre as miríades que são compartilhadas por grande parte da doutrina. Após apresentar inúmeras teorias sobre a liderança, Peter Norhaus, no seu livro Pedra Milhar, Liderança, Teoria e Prática, deixa uma definição clara que resume a essência da liderança. Liderança é um processo no qual o indivíduo influencia um grupo de indivíduos para atingir um objetivo comum, compartilhado. Italo Florin, professor da LUMSA, considerado uma das autoridades da aprendizagem solidária na Itália, define assim a aprendizagem servil. A aprendizagem solidária é uma proposta pedagógica que conjuga o serviço com a dimensão da aprendizagem, para que os alunos possam desenvolver os seus conhecimentos e competências
através do serviço solidário à comunidade. Seu desafio é de estabelecer caminhos de estudo nos quais aprendizado e serviço quase se confundem, e ao se fundirem, se reforçam um com o outro reciprocamente. Uma história para entender melhor, mas sem pensar nos cantos, pelo menos por enquanto. Vamos ouvir. Santo Antônio, Texas. Nancy é uma estudante do primeiro ano de Ciências Políticas. Tem grandes sonhos. Imagina possibilidades e novos mundos para ela e para sua família. Ela quer se tornar alguém, fazer a diferença, fazer uma carreira, ser feliz. Parece que ela não saiba aonde ir. Ela tem dúvidas, grandes dúvidas sobre a faculdade que escolheu, está muito indecisa sobre como continuar. No entanto, ela tem uma influência natural sobre seus companheiros. Eles a seguem quase instintivamente e ela é capaz de convencê-los de qualquer coisa. Ela faz o que diz e diz o que faz. Gosta de trabalhar em grupo, ela é carismática e respeitada por todos. A universidade onde estuda lhe oferece a oportunidade de ter uma experiência de aprendizagem solidária. Dentro de um programa de liderança extracurricular, inspirado na linha de liderança relacional e de serviço. Essa proposta formativa, além da aprendizagem solidária, inclui momentos de treinamento frontal, estudo assistido, discernimento em grupo, aprendizagem experiencial, viagens, aprendizagem entre pares e retiros. É um projeto repleto de metodologias inovadoras e ideias de formação. Nancy implementa logo as habilidades de liderança aprendidas no curso, entre elas as habilidades motivacionais, a habilidade de influenciar que estão na base da disciplina, a gestão de grupo, teamwork. Ela o faz em um programa de tutoria e mentoria para crianças de uma escola primária católica da zona pobre da cidade, onde atende com outros alunos que frequentam o mesmo curso. Depois de 2 anos de serviço, Nancy entende progressivamente a própria vocação na vida. Ela quer ser professora e quer inspirar outras pessoas a entrar no mundo do ensino, especialmente em bairros pobres. Após uma entrevista de orientação com uma professora de pedagogia que a ajudou a refletir sobre o que ela aprendeu ao longo do caminho, Nancy se matricula em Ciências da Educação. Acha o próprio caminho, termina e agora leciona. Realiza-se e dá um contributo essencial para a vida da comunidade onde mora. Muitos dos alunos que participaram desse programa de liderança encontraram cargos de responsabilidade social, mas não perderam, na verdade, desenvolveram aquele espírito de serviço comunitário e aquela atenção aos relacionamentos que os animaram naqueles anos. E então, voltando à nossa pergunta, que relação existe entre a liderança e a aprendizagem solidária? Quais são suas características? Que tipo de angularidade elas têm? A primeira característica da relação é a de mutualidade, de enriquecimento mútuo, e é típica da relação entre essa matéria, esse tópico, liderança, e essa específica didática de ensino-aprendizagem. A disciplina de liderança, como observamos anteriormente, e a subsequente aplicação das habilidades inerentes à sua doutrina tornam a aprendizagem solidária mais eficaz e incisiva. O serviço pós-escola se beneficia da implementação de técnicas de gerenciamento do grupo que influencia o pessoal para melhor servir a população estudantil. Nesse caso, a liderança enriquece a aprendizagem solidária. No entanto, a dinâmica reversa também se aplica, também vale.
Na verdade, notamos que a aprendizagem solidária leva a novas descobertas sobre a própria liderança pessoal, traçando, delineando e direcionando o campo de ação. Nesse caso, a atividade de grupo, o atendimento aos alunos através de tutoria, contém em si valores e benefícios não só para quem utiliza o serviço, as crianças, mas também para os prestadores do serviço, os estudantes universitários. Nancy, de fato, entende que caminho quer trilhar profissionalmente na vida graças a essa experiência. O raciocínio e a reflexão, que são realizadas semanalmente como parte do curso de liderança sobre a experiência de aprendizagem e serviço, fazem Nancy descobrir uma nova dimensão que antes, para ela, não era totalmente inexplorada. As grandes lideranças, ou pelo menos as mais conhecidas, querem aumentar a responsabilidade social e cívica de quem compartilha compromissos e objetivos para melhorar a sociedade, tornando-a mais habitável e humana. Os líderes convidam os liderados, os parceiros, a uma experiência coletiva baseada na ação, dando vida, então, a ações concretas que traduzem em vida os pilares de sua liderança, na vida de cada dia. Pensem, por exemplo, importante fazer alguns exemplos, em dois dos movimentos não violentos nascidos no século passado, primeiro na Índia e depois nos Estados Unidos. E o convite a não reagir às provocações sofridas, à opressão perpetrada, ou considere os desafios de boicotar o transporte público ou protestar contra tarefas injustas como a Marcha do Sal de Gandhi. Ações concretas que produzem e multiplicam comportamentos do mesmo tipo ou análogos, mas, sobretudo, geram reflexões, muitas vezes comuns, que dão vida a uma corrente de pensamento que aprofunda a mesma teoria geradora dessas ações. É a ação que contribui para aprofundir a reflexão, e então dá vida a uma nova ação. Dada a devida proporção, nos 2 anos vividos juntos, o jovem protagonista do nosso programa de liderança vivem uma dinâmica desse tipo. O programa de liderança os faz experimentar, aprender a servir, aprendendo coisas novas da vida, da ação, do servir, do contato diário com crianças pobres que nenhuma lição frontal teria sido capaz de ensinar com aquela profundidade ou intensidade. E então foi capaz de mudar e influenciar, transformando a escolha profissional e a vida de muitos deles. A segunda característica, mais desejada do que presente, é a do dom que a aprendizagem solidária poderia dar à liderança. O conceito de parte tudo. A didática da aprendizagem para a conscientização do estudante de fazer parte de um todo, uma comunidade, uma sociedade, e que, servindo-a por meio de uma multiplicidade de ações, ajuda a servir a si mesmo e vice-versa. Ele se sente parte integrante dessa e, ao mesmo tempo, único. Entende que o desenvolvimento de qualquer tipo de sua capacidade, tanto humana quanto profissional, tem a ver primeiro com ele e depois com a sociedade na qual ele vive. Essa dinâmica de progressiva conscientização, de ser parte e todo, pode se tornar uma grande lição a ser traduzida no campo da disciplina da liderança. Os jovens líderes adquiriam uma dimensão social e comunitária indispensável para a influência exercida sobre os outros e a partilha de objetivos comuns. Especialmente na época em que vivemos, eu definiria como globalização fragmentada, porque a consciência da comunidade local e internacional ainda é muito fraca. Isso volta a ser bastante interessante. Infelizmente, poderíamos dizer que certos líderes, tanto no nível político quanto econômico, têm pouca consciência do bem comum
e muita autoconsciência, desenvolvendo assim suas habilidades para si próprios e não em benefício da sociedade, mas em detrimento dela. Terceira característica dessa relação é representada pela semelhança da ideia de serviço. A aprendizagem solidária e liderança, e especialmente entre os muitos tipos, liderança servidora, servant leaders, são duas realidades que estão unidas na teoria e na prática pelo conceito de serviço, no qual baseia-se todo o pensamento e a doutrina deles. Por exemplo, desde 2014 até o presente, a Universidade Politécnica de Hong Kong considera a aprendizagem solidária como um veículo para o desenvolvimento da liderança em seus alunos. Os cursos acadêmicos têm todos uma componente de aprendizagem solidária integrada com os conteúdos do próprio curso, e que, no entanto, visa desenvolver habilidades de liderança, como habilidades relacionais e de serviço de ajuda, consciência e responsabilidade social, juntamente com a capacidade de habitar um mundo globalizado, digitalizado e mudando rapidamente. Os programas e as consequentes reflexões sobre projetos de aprendizagem solidária, como desenvolvimento de liderança, são criados com os alunos e para os alunos, após uma atenta análise cuidadosa das necessidades e expectativas da comunidade em que vivem e trabalham. O serviço, sendo o menor denominador comum, é o motriz da aprendizagem, oferecendo ferramentas didáticas para o desenvolvimento de comportamentos pró-sociais, como ajuda, serviço, partilha, empatia, o cuidar do outro, a solidariedade. E é também a centelha que dá vida a uma liderança baseada na atenção ao outro, na empatia, no espírito de equipe, nas necessidades dos seguidores, na coerência, no desejo de colocar os outros no centro e num apelo altruísta que permeia todos os seus princípios. Os estudantes do Santo Antônio, ainda que em uma escala mais sóbria, implementam todas essas características, prestando seu serviço, a realidade compartilhada pela liderança e pelo aprendizado na parte mais próxima da cidade. Parece afirmar nesse momento, mesmo que a metáfora euclideia podia nos fascinar, parece apropriado que a metáfora criar uma nova metáfora. Por que então não escolher a transição de largata para borboleta? Servir inicialmente pensando como uma atividade improvisada, inútil, humilhante, é usada para redimir e desenvolver pessoas, comunidades e sociedades inteiras. Também considerada uma atividade de recuo, não conhecida ou compreendida, é elevada a um vetor preferencial de aprendizagem. A transformação do conceito de servir é a transição da largata para a borboleta. É uma rápida metamorfose que provoca o nascimento de uma criatura maravilhosa com desenhos geométricos incrivelmente perfeitos e com uma grande variedade de cores. Gostaria de concluir oferecendo a vocês duas ideias de como viver a liderança serviço, que vem da doutrina de Chiara Lubich. A definição que Chiara Lubich deu em 2004 de liderança é serviço à unidade. Quem é o líder para Lubich? Ele é quem serve para criar a unidade, fazendo o máximo para gerá-la, influenciando outros a serem seus também propulsores em todos os campos da ação humana. Mas como podemos servir a unidade? Ela mesma diz isso. Fazendo-nos um com cada pessoa que encontramos, sentindo os sentimentos dentro de nós, resolvendo-os como coisa nossa, feita nossa pelo amor. Ou seja, não mais viver voltado só para nós mesmos, mas tentar carregar os próprios fardos e os seus fardos e as próprias alegrias e suas alegrias. Líderes tão empáticos que entendem profundamente seus líderes, seus liderados,
porque se preocupa com eles, se coloca no mesmo patamar, os valoriza em parte de suas necessidades e alcançam juntos os objetivos que ambos, de comum acordo, estabelecem. Líderes que colocam as necessidades de seus seguidores antes das deles e dos outros antes de si mesmo. Obrigado pela escuta. Obrigado, professor Jonathan Michelon, por essa nova definição de liderança, e também começa em tomar cuidado dos outros, principalmente nesses tempos de pandemia. E agora vamos passar a palavra à professora Maria Cinque sobre esse aspecto do service learning mais nos mídias. A palavra à professora Maria Cinque. Obrigada pelo convite. Após essas belas relações sobre inclusão, aprendizagem solidária e liderança, pode nascer espontânea uma pergunta. Nós vimos como essa abordagem pedagógica seja fortemente radicada no território, na realidade. É possível conciliar essa abordagem em uma dimensão virtual? Eu queria ver brevemente o que nós aprendemos na pandemia, e com uma metáfora que não aprendi pela Universidade de Oxford, que diz, nessa época, nós vivemos na época das mangróvias, plantas que proliferam na confluência de um rio no mar, e então vivem em uma água que não é nem doce nem salgada. É uma água misturada, e aprendem a se adaptarem nessa água. E nós, também nesse último tempo, aprendemos a nos adaptarem, que não é somente analógico, nem completamente digital. É justamente um mundo híbrido. Durante a primeira pandemia, nós nos encontramos no primeiro lockdown, no segundo, frente a alguns desafios educativos. Nós sabemos que a aprendizagem não é somente a tradução dos conceitos. Então, antes de tudo, tivemos que repensar as modalidades de ensino em tempos diferentes. Em 2020, o que aconteceu foi simplesmente transferir online o que os professores faziam na classe, na turma. Uma didática remota de emergência. Mas faltou um outro aspecto fundamental da educação, que é a socialidade. A falta dessa parte de processos educativos, dos cenários de formação, mas há anos nós falamos de e-learning. No mundo, temos várias experiências que as universidades começaram com a didática online, e elas são prevalentemente criadas pela Eleven. Nesse contexto, nasceu o e-aprendizagem solidária. Dentro dos cursos online, a aprendizagem solidária nasceu justamente para favorecer mecanismo de socialização e mecanismo de atuação prática concreta no território dos que os estudantes aprendiam online. Então, ao lado do conteúdo acadêmico, o serviço servem a garantir a presença cognitiva, a aquisição de conceitos, mas também a prática e a presença social. E essa presença social cria uma motivação intrínseca maior, ao lado da extrínseca, que foi fomentada pelo professor, e favorece a aprendizagem. Chave de tudo isso é a reflexão, como nos ensina há muito tempo John Dewey. O que é, de fato, o Virtual Service Learning ou e-Service Learning? É uma aprendizagem solidária mediada pela tecnologia, concebida em situações nas quais a comunicação face-to-face não é possível entre estudantes, professores e beneficiários. Não é possível. Na realidade, algumas declinações específicas fazem sim que essa aprendizagem solidária e learning não seja uma cópia
da aprendizagem solidária em presença, mas tinha próprias características específicas. Muitos estudiosos que trabalharam isso no passado também nos demonstram que existem várias possibilidades que começam do service learning tradicional a diferentes formas híbridas de aprendizagem solidária, que, como iremos ver, abrem as possibilidades a percursos tradicionais, mas rendem isso muito mais flexível. E nesse campo aberto, tudo pode acontecer online, tanto o serviço quanto a aprendizagem. E vou mostrar esse esquema no qual são apresentadas essas tipologias. É um esquema que tem alguns limites, mas através dele nós podemos entender que podemos ter um tipo de aprendizagem solidária tradicional, em presença. Nós temos uma e-aprendizagem solidária tipo 1, aprendizagem online e serviço presencial. Nasceram nas universidades telemáticas para aplicar na realidade, no território, o que os estudantes aprendiam online. E também temos uma e-aprendizagem solidária híbrida de tipo 2, com aprendizagem presencial e serviço online, algo que aconteceu conosco no primeiro lockdown, quando nós tínhamos um laboratório de service learning transversal para o Departamento de Ciências Humanas, Psicologia, Educação, Formação Primária, Comunicação, que tinha acompanhado em presença a primeira parte de formação, a aprendizagem solidária, mas depois se encontraram a desenvolver o serviço online. Então, tivemos que modificar a estrutura da experiência. E depois, temos um e-aprendizagem solidária híbrido, que junta todas as diferentes tipologias. Nós trabalhamos isso no segundo lockdown, experimentando essa flexibilidade que as tecnologias nos permitem. E, no final, uma aprendizagem solidária extrema. É interessante ver que o triângulo docente, estudante e comunidade se transforma em um quadrado, em um retângulo, no qual, ao lado dos três protagonistas, existe mais uma figura fundamental, que a tecnologia seja algo de animador digital. Essa pessoa pode ajudar tanto os professores como as instituições da comunidade. Karina já falou alguns critérios de qualidade da aprendizagem solidária em relação à didática inclusiva. O que aparece nas práticas melhores da aprendizagem solidária é que é muito importante criar uma formação para os estudantes, para os professores, mas também para as instituições da comunidade. Mesclar atividades síncronas e assíncronas e utilizar grupos, espaços para os grupos dentro da plataforma online. Nós tivemos que fazer isso, criar um espaço online onde os grupos podiam trabalhar e, como na aprendizagem solidária tradicional, os objetivos de serviços devem ser fortemente vinculados aos objetivos de aprendizagem. Se não fosse assim, seria uma bela experiência de voluntariado, mas não seria aprendizagem solidária. Faltaria a parte. Quais são os benefícios? De um lado, foram utilizados em cursos online, foram utilizados para favorecer a motivação. A didática online muitas vezes é passiva, mas a aprendizagem solidária implica o trabalho em grupo, o trabalho em projetos com objetivos concretos, e isso estimula muito online. A aprendizagem online facilita a aprendizagem solidária, por quê? Porque online nós podemos criar espaços de reflexão nos quais os estudantes são estimulados a repensar, rever
algumas próprias reflexões sobre a experiência. A aprendizagem solidária pode favorecer ainda mais o ser livre de vínculos geográficos e pode incluir estudantes que não poderiam participar. Estudantes, por exemplo, que moram em áreas rurais. A aprendizagem solidária, com certeza, vendo a configuração da nossa didática, é uma componente importante para o futuro da aprendizagem. A Associação Europeia da Aprendizagem Solidária fez uma publicação sobre as linhas guias sobre a aprendizagem solidária. Agora, vos apresento muito rapidamente algumas experiências nossas. Vocês viram antes o projeto Esperança, com o parceiro Alice. Após esse projeto, ele nos propôs um outro projeto de tutor, de mentoring, entre estudantes universitários e adolescentes. Nesse caso, se falava de adolescentes, principalmente italianos, que tinham vítimas de... estavam em condição de não liberdade pessoal, por alguns conflitos com a lei. Os estudantes acompanhavam esse processo de reintegração desses adolescentes e, no começo, eles se encontravam em presença. Quando compareceu a pandemia, o projeto, no começo, foi suspenso e depois nós conseguimos oferecer aos adolescentes os instrumentos para continuar esse percurso e a experiência recomeçou. Claramente, recomeçou mediada por um computador, mas eu posso dizer que o projeto foi tão bem sucedido que por muitos deles continuam na base voluntária essas atividades e esses estudantes continuam a ter vínculo com esses adolescentes. É uma aprendizagem solidária direta, mediada pela tecnologia. Vamos dizer que a tecnologia não é o foco principal, mas permite a conexão em um momento no qual nenhum outro vínculo teria sido possível. Foi útil o fato que dentro desse projeto, os estudantes e os adolescentes com problemas com a lei estavam inseridos em um curso de formação sobre competências técnicas para desenvolver sites web e projetos de web marketing. Então, de fato, também os adolescentes no projeto desenvolveram, através da aprendizagem solidária, algumas habilidades. Um outro projeto que desenvolvemos o ano passado, um projeto do título Eu Como Você, foi desenvolvido por um grupo de estudantes de ciências técnicas psicológicas sobre o cyberbullying, com a Fundação Escolas Ocorrentes, que criou um database de iniciativas de contraste ao cyberbullying. Fizeram uma análise desse material e abriram uma página Instagram e, graças a essa página, eles entraram em contato com uma associação de mães que, de fato, queria começar algumas atividades de prevenção sobre o cyberbullying e atividades para acompanhar as crianças ao longo da pandemia. Então, os estudantes entraram em contato com as crianças através de histórias, desenhos, sempre vinculadas às temáticas sobre os veículos do web. As estudantes compartilharam algumas das competências que estavam aprendendo ao longo do curso, estavam fazendo a disciplina Psicologia do Desenvolvimento e, no mesmo tempo, desenvolveram um serviço útil para a comunidade. Algo que é na tipologia da research base, porque através da pesquisa eles coletaram dados e através da aprendizagem solidária o que eles fizeram criou, de qualquer forma, uma campanha de sensibilização, mesmo que na parte final seja considerada uma experiência de aprendizagem solidária direta. Para o final, queria apresentar para vocês 2 grupos de projetos realizados nesse ano nas escolas de segundo grau.
em percursos de alternância escola-trabalho para o desenvolvimento de competências transversais em 2 colégios em Roma e 2 na província de Roma, nos quais, não podendo participar em presença, toda a formação ao projeto foi online, à distância, e depois os estudantes desenvolveram alguns projetos, em alguns casos em presença, em alguns territórios, citando esse itinerário curioso. Os estudantes pensaram de criar um grupo de 7 estudantes, com esse cor para colocar esses adesivos em diferentes lugares da cidade, para ajudar os jovens dessa pequena cidade a conhecer a história dos monumentos e a história da cidade. Em outros casos, se falavam de projeto sobre a violência contra as mulheres, contra animais abandonados, parecidos com projetos desenvolvidos em um outro grupo, de uma outra escola secundária de Roma, perto de Roma. Aqui também, como vocês podem ver, tem muitas áreas que têm a ver com problemáticas sociais. E os estudantes se apaixonaram, fizeram pesquisas, abriram algumas páginas no Instagram, no Facebook e fazer algumas entrevistas. De fato, para recolher dados para sensibilizar a essas temáticas. Interessante que nesses projetos das universidades participaram também estudantes de ciências da comunicação, ajudando os estudantes dos projetos para desenvolver essas atividades nas escolas, que foi apoiado por um famoso youtuber, e os estudantes conseguiram 1 bilhão de seguidores, algo que nunca foi conseguido por um universitário, um professor da universidade. No final, então, nós podemos transformar a aprendizagem solidária tradicional superando os vínculos geográficos, mas também podemos transformar a didática à distância, criando ela mais interativa, combinando a aprendizagem solidária com a educação online. Nós podemos introduzir uma nova modalidade de e-learning, aplicando conhecimentos em um contexto real. Outras experiências vocês podem encontrar no site da Escola EIS, da LUMSA. O ano passado fizemos uma série de webinars. Iremos começar de novo entre junho e julho. E nessa ocasião, queria apresentar isso. Teríamos um vídeo, mas decidimos não apresentar isso. Vocês poderão ver o vídeo no site. Mas estamos pedindo para vocês agora, para abrir o diálogo, de responder novamente nesse Mentimeter, para ter um vosso feedback final sobre a aprendizagem solidária. Então, estamos vos convidando novamente a responder através do link que será colocado na chat. Agradecemos aos nossos relatores para aprofundar o conceito nessas 3 chaves: a liderança, o uso dos instrumentos tecnológicos e como poder aprofundar o acolhimento às pessoas, tudo através da aprendizagem solidária. Vamos abrir agora os nossos canais para receber as vossas questões, as vossas perguntas. Vocês podem fazer isso na chat do YouTube e na chat Answer and Question. Eu tenho uma primeira pergunta para a professora Maria a respeito da especificação. Quais poderiam ser novas propostas que talvez os jovens estão ainda passando nesse momento de fechadura, de limitações, como eles podem aproveitar esses meios, essas experiências? Obrigado. Nesse caso, de verdade,
o limite é só a imaginação. Além das experiências que eu vos apresentei, nós tivemos outras experiências de aprendizagem solidária que se relacionavam com problemáticas que os jovens viam nos próprios contextos. Pequenos exercícios locais, pequenas lojas locais que não conseguem sobreviver após a pandemia. Então, eles criaram promoções para essas lojas, para esses exercícios, mas também ativaram iniciativas criativas para promover o próprio contexto local. Um outro projeto foi sobre o degrado das escolas, a situação grave das escolas. Também participaram estudantes de ciências da comunicação. O problema não foi resolvido, mas para conseguir alcançar 1 bilhão de pessoas, fizeram um trabalho muito bom. A tecnologia, na realidade, pode ser um meio, pode amplificar algumas temáticas. E então, de verdade, em alguns casos, nós sabemos que a aprendizagem tem essa ressonância da comunidade, mas pode virar algo de global. Alguns projetos em outros países, em fase de desenvolvimento, podem ser atualizados graças às tecnologias. Sempre lembrando que a doutoranda Irene Kulkazi está desenvolvendo um projeto de aprendizagem solidária com o Guatemala, no qual são os professores universitários a fazer em uma pequena universidade em uma área longe da capital. E essa universidade está retomando as atividades e começamos algo de troca de aulas entre professores da Itália e professores do Guatemala para recolher um patrimônio de recursos que estão à disposição de quem não tem a possibilidade de, por exemplo, ter a conexão na hora dos eventos. Então, recolhemos os dados. Obrigado. Eu quero me unir ao que a professora Maria Cinque disse. Nesse tempo, de verdade, nós vimos a atuação, graças à pandemia, essa dimensão global, dessa construção de aulas globais. Nós já experimentamos isso tanto na LUMSA, com os estudantes da Polônia, mas agora que estão vendo com o Quênia. Mas a experiência também que estamos fazendo ao Instituto Universitário Sofia, aonde também, graças às tecnologias, podemos entrar em uma comunidade indígena. Então, aqui tem tecnologia e tem inclusão. Isso fez com que nós podíamos compartilhar e construir um trabalho juntos. Isso era tudo online. E poderá ser uma obra de arte, um vídeo. Mas isso já permite uma troca intercultural e entrar nessa dimensão de pessoa-mundo. Tenho uma pergunta sobre as experiências de aprendizagem solidária nas escolas primárias. Sim, com certeza. Algumas vocês podem encontrar no site da LUMSA. 2 anos atrás, o Ministério de Educação italiano abriu um edital sobre aprendizagem solidária. E esse ano aqui também poderei começar algumas atividades justamente para as escolas primárias. Sim, é possível. Obrigado pelas respostas. Eu tenho uma pergunta para o professor Michelon. O professor pode explicar brevemente como uma criança pode desenvolver a aprendizagem solidária no seu campo, como assim poderia fazer um adulto no trabalho, um estudante na universidade, por exemplo. Obrigado, Leandro. Acho que a idade, obviamente, é um fator determinante, importantíssimo.
Mas as habilidades de liderança vinculadas ao serviço, e me refiro à terceira característica da relação entre a aprendizagem solidária e liderança, que eu apresentei, o fazer comum a palavra serviço, eu acho que essa pode ser ensinada e aprendida em qualquer idade. Claramente tem uma progressiva conscientização a partir de uma fase, eu penso, de 4º, 5º ano do ensino médio, onde temos programas de lideranças e serviços dentro os quais temos a aprendizagem solidária. E pode ser levado a cabo muito mais na frente. Temos a experiência de aprendizagem solidária não somente na idade escolar, mas também para adultos. Adultos que começam um programa de aprendizagem e aprendem algumas coisas há 40, 50, 60 anos e conseguem desenvolver a própria liderança, a influência sobre outros para alcançar objetivos comuns, descobrem algumas coisas sobre si, talvez naquela idade. Claramente, também tem uma tendência nas crianças à liderança, mas eles não sabem quantificar, codificar, não têm uma consciência disso, porque é um comportamento de adultos significativos nas vidas deles. Pode ser a mãe, o pai ou outras pessoas ao redor deles. Obrigado. Antes de nos despedir com todas e todos, tem uma última questão que chegou no chat e depois vamos proceder para a conclusão do webinar. Por favor, Maria Benedetta, pode ler essas perguntas que chegou antes de fechar o webinar? Obrigado. A pergunta para todos os relatores. Lucia Cardoso, do Quênia. Ela pergunta: podemos saber como a Sofia poderia fazer cursos de formação de liderança aberto a todos os jovens dos 5 continentes? Bom, eu começo. Obrigado, antes de tudo, Benedetta. E obrigado também a Lucia Cardoso, do Quênia. Nós estamos organizando, com certeza, é uma urgência, é uma necessidade. Estamos recebendo de muitas partes. Estamos começando com projetos de liderança e liderança feita online e depois implementadas nos diferentes territórios. É uma liderança que começa, como já vimos antes, que começa juntos, que está sendo construída juntos. Os princípios da liderança também são escritos juntos e depois implementados através do serviço e relação e avaliados juntos. É um processo circular que é feito juntos. Karina, eu queria dizer que uma das características da aprendizagem solidária, nós falamos de aprendizagem solidária quando tem um serviço à comunidade vinculado ao currículo, mas quando tem protagonismo dos estudantes. Essa é uma característica essencial. Então, quem faz um projeto de aprendizagem solidária ou entra em um projeto e entra no currículo, já está se formando como líder em qualquer idade. Como já falei, não tem ninguém que seja tão pequeno ou que tenha algum tipo de desabilidade, de pobreza, que não possa dar o máximo do próprio potencial a serviço dos outros. Então, eu penso que, aplicando a aprendizagem solidária, se promove o protagonismo e se promove a liderança. Sofia começou a inserir
dentro da área pedagógica e essa didática. E então estamos pensando que começamos uma startup nessa linha. Eu quero acrescentar também que para a liderança, como por muitas outras competências transversais, a aprendizagem solidária representa um valor grande, no sentido que por anos essas competências foram desenvolvidas com cursos de diferentes especificidades. E se vocês trabalham só um pouco mais na superfície, o valor grande da aprendizagem solidária é muito na profundidade, na profundeza. Mudar a perspectiva de uma pessoa. Com certeza, mudar os valores da pessoa. Então, nós também achamos que adotamos, através da Escola ES, fundada pelo professor Forin, o favorecimento nos estudantes da nossa universidade, essa maior conscientização da própria liderança, das próprias capacidades. Então, nós vos agradecemos aos nossos 3 palestrantes, relatores, e queremos lembrar para todos e todas que teremos mais último webinar no dia 12 de junho. Estamos fechando agora esse webinar. Muito obrigado de verdade a Karina, Maria e Jonathan por todas essas informações valiosas sobre a aprendizagem solidária e como nós podemos usar nesse tempo de pandemia, no qual pensa-se que tudo é mais difícil. Mas nós vos agradecemos e lembramos a todos, e se tem outras questões, perguntas, vocês podem nos escrever através da e-mail. Uma saudação do Instituto Sofia di Lopiano. Obrigado a todas e todos.